Bom dia a todos. Queria ler um texto bíblico que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 até o final. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração, antes dos cânticos. Deus eterno e misericordioso, nós te agradecemos por esta manhã tão bela que nos proporciona. Obrigado por nos trazer em segurança à tua casa de oração, Senhor. E colocados diante do Senhor, queremos elevar as nossas vozes, entoando cânticos de louvor e de adoração a Ti. E, ó Deus, fala conosco nesta manhã. Traz-nos, ó Deus, o derramar do Teu Espírito sobre as nossas vidas. E mostra-nos, ó Deus, o Teu caminho, a Tua verdade nesta manhã, ó Deus. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, nós nos achegamos diante dEle para o adorar. E queremos fazer isto nesta manhã de todo o nosso coração. Vem, esta é a hora de adoração. Se você quiser se colocar em pé, esteja à vontade.
Nós estamos diante de um Deus santo, um Deus bondoso, um Deus que transborda de amor pela sua criação, mas também Ele é um Deus soberano. E devemos reconhecer sempre isso quando nós nos colocamos diante do nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Quem não teve aqueles momentos de grande inspiração e que sentiu uma vontade tremenda de louvar o nosso Deus? Quando nós estamos diante do nosso Deus tão grandioso, tão amoroso,
quando nós sentimos o Espírito de Deus mover dentro das nossas vidas, como podemos deixar de engrandecer o nosso Deus? A minha alma engrandece ao Senhor. Vamos aproveitar também este momento e levantar ou trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos à casa do Senhor. O salmista, num dos seus cânticos, ele diz o seguinte: estejam nos seus lábios os altos louvores de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, certamente nós nos achegamos para sermos abençoados, mas a coisa mais bela que nós podemos fazer na casa do Senhor é dizer glória a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, né? Então, porque dele e para Ele são todas as coisas. Nós existimos para Ele, né? Nada nos pertence, né? E Deus é aquele que merece todo o nosso louvor, a nossa adoração. A Ele nós precisamos render glórias, né? Porque dele e por Ele são todas as coisas. Porque
que a glória pertence a Deus. A Bíblia nos ensina tantas vezes que Deus não reparte a glória dele com ninguém. Mas existe um motivo muito grande que nós precisamos sempre nos lembrar. Não é um Deus tão grandioso, tão amoroso, que se preocupou com a nossa vida, com a nossa salvação, e não se importou em sacrificar a vida de seu próprio Filho para nos trazer para a sua presença. Cristo Jesus veio a este mundo cumprir a ordem de seu Pai. Não se importou em entregar a sua vida por amor de nós, por amar tanto a gente. O sangue derramado lá na cruz, o corpo que foi rasgado, foi por amor de cada um de nós. Quebrantado, nós devemos nos colocar diante do nosso Deus. Da sua
Eterno Deus e Pai, aceita o louvor que nós te oferecemos, Senhor. Nós reconhecemos que ainda é muito imperfeito, Senhor Deus, mas fazemos isso do nosso coração, confiando na Tua bondade, na Tua graça, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, prepara o nosso coração, aquieta-nos, Senhor Deus, na Tua presença, para ouvir da Tua preciosa palavra, o pão da vida, a água da vida, Senhor, que nós precisamos. Ó Deus, usa o Teu servo, pastor Jorge, ministra, Senhor Deus, a Tua graça, derrama do Teu Espírito sobre o Teu servo, Senhor Deus, para que no poder do Teu Espírito, na Tua inspiração, Ele possa nos trazer a palavra da vida, a palavra da verdade, a palavra eterna, ó Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Jorge, por gentileza. Bom dia. Acho interessante, né? Jesus não tinha todos esses recursos, né? Quando ele ensinava a multidão. Eu fico assim imaginando como é que Jesus ensinava a multidão o Sermão do Monte, né? E ali ainda a geografia da região ali da Galileia, do Mar Morto, do Mar da Galileia. O Mar da Galileia fica a 240 metros abaixo do nível do mar. 240 metros, então ele fica numa cadeia de montanhas. Então, quando os ventos batem, né, tá? Então, por isso que ele é chamado de Mar da Galileia, porque ele tem característica de mar, que esses ventos levantam aquelas ondas, né? E tanto que nós temos um episódio dos discípulos atravessando o Mar da Galileia e sendo acometidos por uma tempestade, né? E nisso realmente acontece essas características ali no Mar da Galileia. Mas é interessante também, quando Jesus falava para a multidão, ali cercado das montanhas, então parece que tinha um local favorável, né? Ali, tá? Então não simplesmente a voz não batia, mas ela voltava, né? Então então Jesus não usava microfone, não usava vídeo, não usava nada disso, né? Mas surpreendente também foi quando Pedro, depois ali do Pentecoste, depois da experiência do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, ele pregou para a multidão e 3.000 almas se converteram. Falei assim, eles entenderam mesmo, né? De onde que Pedro estava falando para que essa multidão pudesse ouvir sem um microfone. E hoje nós temos todos esses aparatos, né? E nós vemos como o Espírito Santo também agia e dava esse entendimento também àqueles que queriam buscar a palavra de Deus. Ok, o nosso texto hoje nós vamos falar que o caminho do discipulado, tá? Ele leva em direção à cruz. Uma coisa que eu não entendia, que é sobre a questão da cruz. Eu sempre tive dificuldade disso. Tá? Por quê? Ok? Tá? Por que as pessoas precisavam carregar a sua própria cruz? Eu não entendia isso. Tá? E por muitos anos isso para mim era uma dificuldade de entender isso. Tá? E lendo esses textos aqui, estudando esses textos, né, começa a mostrar claramente que quando nós não estamos indo em direção à cruz, os nossos sentimentos são outros. As nossas, aquilo que nós queremos buscar, aquilo que nós queremos encontrar em Deus, é o contrário dos paradigmas que eu falei para vocês, os paradigmas do reino de Deus, que é serviço, né? Humildade, dependência e unidade. Tá? Então, nós somos pessoas que, quando conhecem a Deus, nós queremos autonomia. Nós queremos ser servidos e não servir. Tá? Nós queremos que as pessoas nos reconheçam. Tá? E depois eu comecei a aprender também que quando você apresenta Cristo a alguém, tá? Você tem que sair de cena, você tem que ficar de lado assim e mostrar a Jesus.
Tá? E quando você mostra Jesus, você mostra a cruz. Você aponta para a cruz. Então, quando nós estamos seguindo a Jesus, tá? Esse caminho leva à cruz. Todo discipulado, o caminho do discipulado leva à cruz. Eu vou explicar para vocês através desse texto que nós vamos estudar nessa manhã, do capítulo 9, do versículo 51 ao 62. Tanto que o versículo que simplesmente eu peguei é siga-me. Ok? Tá? Só para nós termos uma introdução aqui. Depois da transfiguração, ok? Da experiência da transfiguração, em que Pedro, Tiago e João, eles estão junto com Jesus e aparece então Jesus transfigurado, o rosto dele resplandecente, tá? E aparece também Moisés e Elias, tá? E nós temos nessa experiência da transfiguração que eles passaram, tá? Aquela comprovação que tanto os profetas como a lei, tá? Eles realmente se dobravam àquele que era o Messias. Tá? A certeza, agora nós temos certeza que Jesus é o Messias prometido. Tá? Que ele é realmente aquele que é o esperado. Então, com essas convicções que esses discípulos eles têm, tá? Então os discípulos depois passam para a experiência, tá? Logo em seguida, nos versículos 37 a 43, nós vemos os discípulos não conseguindo curar o menino epilético. Na verdade, endemoniado. Ele estava endemoniado. Tá? E esse menino aqui era o filho único do pai que vem pedir ajuda. Olha, eu pedi ajuda para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar esse demônio. Tá? Eles não conseguiram curar o meu filho. Então, essas são as perspectivas que nós temos hoje no mundo, ao nosso redor. Nós temos várias pessoas, né, realmente procurando ajuda, tá? E nós vemos muitas soluções sendo apresentadas. Os espíritas vêm com as suas soluções e várias outras entidades vêm com as suas soluções. Mas nós, os discípulos de Jesus, qual a solução que nós estamos levando para essas pessoas? Tá? Então, é isso que nós estamos conseguindo ajudar as pessoas, nós estamos conseguindo cuidar delas. Tá? É isso que faz. Por quê? Porque esse foi o ministério, esse foi a missão que Jesus deu para nós. O que eu fazia aqui curava os enfermos, expulsava os demônios, tá? Ensinava. Agora, quem é que faz isso? São vocês que devem fazer isso. Vocês me representam. Tá? Então, se olharmos esse texto aqui, essa implicação vem para nós. Eu acho que o texto bíblico é tão dinâmico, porque ela volta para nós as coisas que estão acontecendo. E vocês? Vocês são os representantes agora. Como vocês têm cuidado das pessoas? Tá? Então, fala, Senhor, nós não conseguimos ajudar, nós não conseguimos cuidar. Então Jesus ele vem com repreensão com o povo pela falta da sua fé, tá? E ele cura essa criança, tá? Ele tira e cura a criança e devolve para o seu pai. É isso que nós temos esse contexto nos nossos dias, né? Porque parece que essa realidade ela passou a ser um pouco distante da nossa vida normal, da nossa vida como discípulo de Cristo. Tá? E nos versículos 43 a 45, Jesus faz o segundo anúncio da paixão. E ele fala que ele tem que ir para Jerusalém, ele vai morrer, tá? Ele vai ressuscitar. Então esse segundo anúncio da paixão, novamente, mas para os discípulos não cabe esse tipo de anúncio. Como o Messias, que nós esperamos, que vai dominar, vai tirar-nos do domínio romano, vai tirar-nos do domínio do inimigo, vai nos libertar e vai criar um reinado, tá? E ali então está a discussão. Nós seremos os ministros, nós seremos aquelas pessoas
que estão mais próximas, então chegam a discutir quem que é o maior entre eles. Quem que tem um ministério maior. Tá? Lembrando que eles são o quê? Alguns são cobradores de impostos, outros são pescadores, que na sociedade não tinha as pessoas não viam essas pessoas, tá, contendo cargos de liderança que poderiam ter na sociedade. Mas nós vemos aqui que entre eles, agora o Messias está declarado, foi revelado para nós o Messias. E agora nós queremos participar desse reinado, tá? Sendo os ministros desse rei. Nós queremos os cargos. Quem vai ser o maior? Interessante. Tá? Os discípulos não compreenderam, tá? E tudo isso, mas tem medo de perguntar para Jesus. Por que esse negócio de ir para a cruz? Por que tem que ir para Jerusalém para morrer? Tá? Eles não estavam entendendo isso, sendo que Pedro mesmo, ele faz uma repreensão para Jesus. Tira essas ideias da cabeça. E Jesus tem que falar para Pedro, Pedro, olha, fala assim, arreda de mim, Satanás. Tá? De uma declaração da revelação do Messias, e agora nós temos então, Jesus tem que repreender. Mas eles não tinham compreendido e tinham medo de perguntar para Jesus por que isso está acontecendo. E aí então, na sequência, nós vemos então no versículo 46 a 48, a pergunta sobre quem que é o maior, né? Tá? Então Jesus coloca uma criança no meio deles, em pé, e mostra realmente quem é o maior. Tá? Quem é o maior? Tem que ser o menor, como essa criança. Totalmente dependente. Totalmente, né? Não tem aquele vício, aquela maldade, tá? Já na própria imposição dos adultos, né? Mas criança é criança, ele responde na lata as coisas. Quem sabe que tem criança sabe, né? Se fazer uma pergunta difícil, ele vai responder na lata. Tá? Ele não tem essa maldade no coração. Então, isso é interessante, né? Por quê? Por que coloca uma criança? Por causa da sua dependência. Tá? Nós, adultos, começamos a perder. Então, em vez de a dependência, nós queremos ser autônomos. Queremos que as pessoas nos sigam. Queremos que as pessoas... nós tenhamos muitos seguidores, tá? Mas não, nós vivemos na total dependência de Deus, na total dependência do Pai. Nós não somos autônomos em coisa nenhuma. Tudo depende dele. Tá? Então, nos versículos 49 e 50, os discípulos proíbem alguém que cura em nome de Jesus sem pertencer ao grupo. Ok? Não que Jesus tivesse somente os 12 discípulos ali, mas aqui também parece que tinha outros discípulos, mas que não andavam com Jesus, não estavam ali, mas faziam obra. Tá? Eles estavam fazendo a obra em nome de Deus. Eles estavam curando enfermos, os enfermos também. Tá? Estavam libertando os endemoniados. E aí os discípulos, Senhor, quer que a gente... a gente mandou que ele parasse com isso, porque não é dos nossos. Mas como não é dos nossos? E Jesus realmente, ele falou assim, não proíbam aqueles que fazem obra. E é esse aprendizado que nós temos em todos os lugares. Tem irmãos, tem pessoas em todos os lugares fazendo a obra de Deus de forma diferente do nosso. Mas não faz como a gente faz, então a gente começa a criticar, a proibir. Quem somos nós? Não somos nós que vamos julgar. Não somos nós. É lógico que tem critérios, tem algumas coisas que a palavra de Deus nos orienta sobre essa questão dos falsos profetas, de tudo isso. Existe sim. Mas se tem um irmão que está fazendo lá a obra de Deus, do jeito dele, mas está fazendo a obra de Deus, é o irmão, é o nosso irmão. Tá? Apesar de que faça de forma
diferente do nosso. Tá? É isso que é no reino de Deus, tá? Tem pessoas de todo quanto ideias. Então nós vemos em todo mundo, nós vemos formas diferentes de fazer, mas não faz que nem a gente, então não é dos nossos. Então são nossos primos, deve ser nossos primos, alguma coisa assim. Então a gente brinca, né? De tanto que essa briga de denominação vai ter um céu para o batista, outro para o metodista, outro para o presbiteriano. Tá? É incrível, mas a gente nos coloca em categorias, não anda que nem a gente, não pensa como a gente. Nós temos isso. Mas Jesus fala, não. Ele está fazendo a minha obra. Tá? Então, e agora, os filhos do trovão, João e Tiago, desejam mandar fogo do céu sobre os que não querem receber Jesus. De novo. Tá? Então, receber Jesus, então, nós vemos que esse desenvolvimento desse texto fala assim. Versículos 51 a 62, acompanhem comigo na Bíblia de vocês. Do capítulo 9, encerrando aqui o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para a outra aldeia. Versículo 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro Jesus disse: siga-me. E ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. E o outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeço das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Esse é o texto, então, que termina o capítulo 9. Tá? E vamos ver um pouquinho do desenvolvimento textual. Tá? Vamos ver o desenvolvimento desses versículos, para vocês entenderem o que está se passando aqui. Ok? É importante, esses textos são importantes, que falam sobre o discípulo e o discipulado. Todo o contexto desses versículos fala sobre o discípulo e o discipulado. Tá? Se nós não entendemos essas coisas, tá? Nós vamos sempre ficar, tá? Esperando o caminho. Não pode, o caminho do nosso caminho não pode passar pelo sofrimento. Não pode passar por lutas. Ele tem que se desvencilhar dessas situações. Caminho da cruz é o caminho de morte. Não é o caminho da vida. Tá? Então, tem muito cristão fugindo dessas situações de ir para a cruz, de caminho da cruz. Mas exatamente, tá? Ele fala sobre o caminho da cruz. Sobre o discipulado e o caminho da cruz. Não dá para você dissociar, tirar, separar o discipulado do caminho da cruz. Está intimamente ligado. Tá? Então vamos ver. O Evangelho de Lucas pode ser dividido em 3 partes principais. A atuação de Jesus na Galileia, primeiro, o ministério maior do tempo de Jesus na Galileia. A viagem que ele faz, que ele vai para a Judéia,
E, em terceiro momento, Jesus em Jerusalém. Essa é a divisão do livro do Evangelho de Lucas, que dá cronologicamente a vida de Jesus. Tá? Então, nós vemos isso desde o nascimento até a morte na cruz em Jerusalém. Então ele faz essa narração e divide em 3 partes principais. O nosso texto está inserido na segunda parte, tá? Trata do início do relato da viagem para Jerusalém. Esse é o momento da viagem. Nós estamos no meio desse relato. Tá? Então, esse relato da ida dele para Jerusalém começa no versículo 51 do capítulo 9 e vai até o 19, capítulo 27. Tá? Ele vai, nesses textos, né, vai desenvolver a sua viagem até chegar a Jerusalém. Ok? Então, em sua apresentação, Lucas inicia o seu evangelho relatando assim, ele começa capítulo 1, versículo 1 de Lucas, a história das coisas que aconteceram entre nós. Isso é, serão abordados aqui os acontecimentos que se sucederam como cumprimento da história da salvação. É isso que Lucas está narrando detalhadamente, cronologicamente. Como foi isso que aconteceu? Ele vai lá, ele pega a fonte de Marcos em primeiro lugar, tá? E Mateus. Ele tem essas 2 fontes. Mas ele começa a fazer um relato detalhado das coisas que aconteceram e em ordem cronológica. Não é o que acontece em Mateus, tá? E Marcos ainda é mais ou menos, mas em João não é isso que acontece, não é uma cronologia. Tá, ok? Então, todo o texto trata exclusivamente dos discípulos e do discipulado. Todos os acontecimentos e os diálogos que acontecem nesse texto aqui devem ser lidos e interpretados tendo como pano de fundo o caminho de Cristo em direção à cruz. Resolutamente, Jesus está indo no caminho da cruz. Está levando seus discípulos. Seus discípulos não estão entendendo. E no caminho ele encontra pessoas também, alguns ele convida para seguir, e outros, não, Senhor, eu vou seguir o Senhor. Você sabe, realmente, o preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus. Você sabe para onde que eu estou indo? Você sabe que o discípulo vai pelo mesmo caminho do mestre, do seu Senhor? Eu estou indo para a cruz. E os discípulos também estão indo em direção à cruz. Interessante essa. Então vamos ver aqui, tá? No versículo 51, então, diz que aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Tá? É isso que fala o relato da viagem. Decidiu resolutamente, manifestou o seu firme propósito de ir a Jerusalém. Senhor, não vai não. Esse caminho, tá? É um caminho mais difícil. Tem outro caminho, não precisa seguir esse. Satanás fez isso com Jesus, você sabe disso? Na tentação. Ele chegou para Jesus e falou assim, olha, pula aqui, no alto do pináculo do templo, e dá ordem aos seus anjos que ele te segurem. Hoje, pessoal, todo mundo vai aplaudir, vai ver realmente que você realmente é de Deus. Não precisa passar pela cruz. Satanás sabia muito bem que na cruz ele seria derrotado. Ele fez de tudo para Jesus desistir do caminho da cruz. Interessante, os discípulos também. Os discípulos também não estavam entendendo. Tá? Então é isso que, a ida a Jerusalém, Jesus decidiu ir a Jerusalém, Jesus sabia o que esperava, a cruz, mas também a ressurreição e a glória de Deus. É isso que esperava, tá? Lá em Jerusalém. E também
nos versículos 52 e 53, alguns discípulos, então, foram na frente, tá? Para nessa caminhada é assim, eles colocavam, isso era assim, quando Jesus ia numa viagem, alguns iam à frente para preparar a pousada, porque era caminhada lá, de onde eles estavam, em Cafarnaum, até a Judéia, eram 3 dias de viagem. Eram 3 dias de viagem. Então, no meio, eles teriam que ter uma pousada à noite. Eles teriam que ter uma pousada. E a pousada mais próxima e mais adequada seria em Samaria. Seria em Samaria, tá? Então, no caminho, então que eles procuravam em uma vila samaritana e onde eles seriam rejeitados. Justamente porque o rosto deles, a determinação deles, era aqueles que iam para Jerusalém. O que isso tem a ver, gente? Vocês já pensaram nisso? O que isso tem a ver? Agora eu vou mostrar aqui um pouco da história, né? Por que isso aconteceu? Por que os samaritanos, sabendo que as pessoas que estavam indo em caminho de Jerusalém, eles não abriam hospedagem para eles? Por quê? Ok, em 722 a.C., quando a queda do Reino do Norte, tá? Reino do Norte, Judá e Israel, nós temos a política assíria, o reino da Assíria. Ele tomou o reino, aqui o Reino do Norte, tá? E ele pegou a população local, tá? E eles fizeram que eles foram expatriados para fora do país, os samaritanos, em Samaria. E colocaram então ali pessoas de outros lugares da sua conquista. É isso que os assírios fizeram. Eles faziam. Tiravam as pessoas da população local e colocavam outros. Tá? Então, ali se tornou um local onde havia uma mistura. Era uma mistura de povos, mistura de pessoas. E os judeus não aceitaram isso. Os judeus não aceitaram. Tá? Então, essa população mista, tá, foi totalmente rejeitado pelos judeus. Eles não ficaram quietos, não. Eles não ficaram quietos. Além disso, né, vocês falam que lá em Jerusalém, que deve ser adorado, lá no Monte Horebe, lá no Monte de Jerusalém, ali é onde deve ser adorado, mas nós vamos criar um templo, nós vamos levantar um templo no Monte Gerizim, aqui em Samaria, e vamos dizer que é aqui que deve ser o local de adoração. Os samaritanos fizeram isso. Os samaritanos fizeram isso. Para contrapor ao local de adoração do monte lá em Jerusalém, falar, não, agora é aqui em Gerizim, nosso monte. Então, nós vemos que isso aconteceu no século III a.C., tá? Então, mas em 129 a.C., João Hircano, tá? Que era um sumo sacerdote que governou a Judéia, entre os anos de 135 e 104 a.C., tá? Olha só quem que era esse sumo sacerdote que governou a Judéia. Ele era o filho mais novo de Simão Macabeus. Você já ouviu falar dos Macabeus? A guerrilha, grupo de soldados da guerrilha, que eles entravam quando os soldados romanos, tá, entravam para invadir, eles formavam essas guerrilhas, eles ficaram famosos porque eles derrotaram várias vezes. Eles conseguiram ter êxito nessas batalhas, nessas lutas. E então, ele era filho de Simão Macabeu e neto do sacerdote Matatias. Era uma família de sacerdotes aqui. Tá? E ali então, nós vemos que esses, Hircano, que conquistou a capital dos samaritanos, que era em Siquém, tá? Ele entrou ali e destruiu o templo dos samaritanos no Monte Gerizim.
Ele destruiu o monte. No ano 129 a.C. Lembra da mulher samaritana? Vocês falam que é lá no monte que deve se adorar, nós falamos que é aqui. Nós falamos que é aqui. Tá? Então é isso que nós vemos então acontecendo. A história é interessante, para vocês entenderem um pouco dessa história. Tá? Então se tratava, tá, de João Hircano, era filho de Simão Macabeus. Esse grupo dos Macabeus que aparece na Bíblia Católica, o livro dos Macabeus. Tá? Nós temos essa história lá na Bíblia Católica. Tá? Para vocês saberem, tem um livro de Macabeus. Ok? Está falando dessa família aqui. Está falando desse grupo de pessoas que tinham essa influência forte. Ok? Então, essa se tornou uma inimizade muito grande por causa disso. Por causa desse sumo sacerdote destruir o templo lá em Samaria. Tá? Então houve ramificar. Aí que essa inimizade se tornou forte entre os judeus. De judeu e samaritano. Tá? Então, todo peregrino que passava ali em Samaria, que com cara de quem estava indo para Jerusalém, falava: aqui não, pode ir embora. Aqui vocês não têm hospedagem. E foi o que aconteceu com os discípulos que vieram à frente, tá? Preparar o caminho, preparar o lugar de hospedagem, chegaram em Samaria e foram rejeitados. Ao verem os discípulos, tá? Tiago e João, os dois irmãos: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruir esses que não te hospedaram? Dá para entender? Aquele ímpeto ainda de Pedro, de João e Tiago, os filhos do trovão. Os filhos do trovão. Senhor, eles não te reconheceram, eles não querem recebê-lo. Manda fogo do céu e descer sobre eles aqui. Olha só o que está no coração deles, gente. Não eles não recebem. Então, ainda nós temos esse ímpeto, né? Não é dos nossos. Não faz as coisas que a gente faz. Não quer receber o Evangelho. Manda fogo do céu sobre ele, Senhor. Tiago e João, os filhos do trovão, eles propuseram uma ação extrema contra os samaritanos que não o acolheram. Não dar acolhida entre os judeus é uma falta gravíssima. Até a lei falava que entre o povo, tá? O povo de Israel, o povo de Deus, a hospedagem seria uma coisa assim que é lei. E negar hospedagem, tá? É uma falta gravíssima diante da lei. E aí então nós vemos versículos 55 e 56. Mas Jesus, voltando-se, repreendeu. Olha só. Parece que como nós vimos ainda no versículo 49 e 50, a fé dos discípulos permanece presa a certos conceitos. Quem não se enquadra tem que ser punido. Quem não se enquadra deve ser punido. É isso que está ainda no entendimento dos discípulos ali. Tem que ser punido. Mas Jesus, voltando-se a eles, repreendeu a eles. A atitude de Tiago e João, que parecem dispostos ao emprego de qualquer força para realizar a vontade de Deus, é rejeitado de forma contundente por Jesus. Gente, toda vez que a gente fala, Senhor, manda fogo do céu, é juízo. Toda vez na Bíblia que falamos para Deus mandar, o Senhor mandar fogo do céu,
é juízo, não é bênção. E nós temos muitas vezes esse palavra, esse modo de expressar a bênção de Deus, a unção de Deus, para que Deus mande fogo do céu. Mas biblicamente falando, quando ele fala descer fogo do céu, é juízo de Deus. Os irmãos Zebedeu, esses dois irmãos, estão enganados a respeito de Jesus. O Filho do Homem não vai realizar a sua vontade por meio da força ou violência, mas por meio da fraqueza e até mesmo do sofrimento, da rejeição, da morte e ressurreição. É diferente, tá? Olha só. Nesses trechos, até o versículo 56, podemos aprender algumas coisas. Diante dessa recusa, Jesus continuou o seu caminho, pois nada e ninguém poderia deter o seu propósito de ir para Jerusalém. O foco de Jesus nesse caminho era chamar e preparar os discípulos e anunciar o reino de Deus. O foco nesse caminho era chamar, preparar os discípulos e anunciar o reino de Deus. Por isso, Jesus não usou seu poder divino para castigar os samaritanos que o rejeitaram. Ele podia sacudir as sandálias, porque não o receberam, mas Jesus também não fez isso. Tá? Todas as ações de Jesus sempre tiveram o propósito de ajudar, curar, libertar as pessoas oprimidas. Jesus veio ao mundo para manifestar o amor de Deus, não a sua ira. Está lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 24 a 30. Essa é uma profunda exortação para aqueles que se dispõem a seguir Jesus nos dias de hoje, para que não julguem e condenam quem não se enquadra nos seus conceitos. Esse é um dos desafios do discipulado, amar e não odiar os inimigos. É isso que eu não entendia. Senhor, quer dizer que se o inimigo me bater numa face, eu tenho que oferecer a outra? Se ele me obrigar a andar uma milha, tá? Eu tenho que andar outra milha com ele? Se ele quiser a minha roupa, também dá a sua túnica, dá para ele? É isso? Mas não dá para entender isso. Por quê? Porque eles queriam autonomia, eles queriam cargos, ele queria saber quem que era o maior. Jesus veio ao mundo para colocar a caminho para chamar pessoas ao discipulado. E essas pessoas, por sua vez, seriam preparadas e enviadas para fazer discípulos de todas as nações, espalhando assim o amor de Deus. E aí então vem a grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E é nesse caminho. Tá? Então, nós temos, esse ensinamento que é muito claro, Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o convite ao discipulado. Agora, nós temos aqui que o caminho a Jerusalém é o convite ao discipulado. Na contramão de qualquer teologia da glória e da prosperidade, esse caminho passa pela cruz. É um caminho para a vida e não para a morte. Versículos 57 e 58 diz que Jesus segue seu caminho quando é abordado por um homem que se diz pronto para segui-lo. Mas Jesus não oferece nenhuma segurança. Ele diz assim: olha, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Seguir Jesus não pode ser a emoção do momento. É preciso estar com os pés no chão, pesar e medir as consequências dessa decisão. Seguir Jesus exige desprendimento, inclusive material. Se você vê realmente o que é, tá? Eu sigo a Jesus só se
tá? Quando eu tiver toda a minha carreira, minha estrutura financeira estiver bem equilibrada, tiver tudo, aí sim eu vou seguir a Jesus. Senhor, depois que eu trabalhar, depois que eu terminar a minha carreira, tá? Fazer todas as coisas que eu quero fazer, quando me aposentar, aí sim eu vou trabalhar na igreja, aí sim eu vou seguir a Jesus. É isso que nós falamos nos dias de hoje. Seguir a Jesus hoje, eu tenho que abrir mão de todas as coisas em prol do reino de Deus, em prol de seguir a Jesus. É isso que nessa implicação. Nesse caminho, Jesus vai encontrando essas pessoas. E as pessoas vêm, Senhor, eu quero te seguir. E no versículo 59 e 60 ele diz assim: agora é Jesus quem chama, siga-me. Respondendo, pediu licença para sepultar o seu pai. Parece que ele queria ficar esperando até a morte do pai, que talvez ficasse no futuro ainda distante. Não sabia quando que o pai ia morrer. Porque se o pai tivesse morto, ele não estaria ali. Ele estaria fazendo a sepultura de seu pai. Não. Aí Jesus diz, os judeus consideravam o sepultamento um dever que tem precedência sobre o estudo da lei, acima do estudo da lei, do serviço no templo e do sacrifício na Páscoa. Vocês sabiam disso? Sepultamento era um dever acima do estudo da lei, do serviço no templo e do sacrifício da Páscoa. Mas a exigência do reino está acima da lei. E o seguimento a Jesus exige o desprendimento também com relação à lei. Jesus disse que os espiritualmente mortos podiam sepultar os fisicamente mortos e que os espiritualmente vivos devem estar ocupados com a proclamação do reino de Deus. Nós estamos preocupados com as coisas materiais, nós estamos preocupados, tá, com a nossa relação, tá, com relação aos nossos pais, todo o prosseguimento, mas porque essas coisas se tornaram empecilho para mim fazer a vontade de Deus, para mim seguir a Jesus no discipulado. Se tornaram-se uma desculpa. Senhor, primeiro deixa eu despedir do meu pai. Senhor, primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Tá? Não é que Jesus está falando, mas ele sabe muito bem o coração da pessoa. Tá? E nós vemos então, já no versículo 61 e 62, e veio outro e disse assim, vou seguir-te, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Não parece ser nada mais do que aquilo que seria razoável. Neste caso, evidentemente, ocultava alguma relutância quanto a dar o passo decisivo. Tá? Ainda tinha essa relutância. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não se pode desviar do essencial. O manejo do arado naquela região é tarefa difícil, que não permite distração. Se você ficar distraído, tá? Porque é um animal e você que está puxando o arado ali, e você tem um ponto onde você vai. Se você ficar distraído, vai sair da linha, e não vai dar um arado desejável. Tá? Então é isso que as pessoas entendiam muito bem. Tá? Quem se distrai quando faz o arado, ele não é apto para o reino de Deus, ele fala assim. Não pode se desviar. O manejo é uma tarefa difícil e não permite essas distrações. O reino de Deus exige uma atitude firme e corajosa. Onde você está indo? Para onde você está seguindo? Tá? E Jesus indica que o reino não tem lugar para aqueles que olham para trás quando são chamados para avançar. Tá? O que nós podemos aprender desse texto aqui, né?
algumas coisas que nos versículos 57 a 62. O texto vai se desenvolvendo, uns buscam Jesus, outros são chamados. De nenhum deles se diz se aceitou o desafio ou não. Fica para nós pensarmos, sabia disso? É como se Jesus, se fosse na nossa situação, se Ele estivesse chamando você para segui-lo. Qual dessas, você não teria alguma resposta parecida com essa para Jesus também? Então por isso que eu falei que o texto é dinâmico. Ele não responde se seguiu ou não. Não responde. Ele deixa em aberto. Como se fosse nós os protagonistas. Como se fosse nós que estaríamos recebendo esse chamado de Jesus. Siga-me. Tá? Então, nós vemos que a conversa entre Jesus e os discípulos, no versículo 57 e 62, diz respeito ao quê? A propriedade, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A família, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E trabalho, ninguém que põe a mão no arado. Tá? Então tem coisas a respeito de propriedade, a respeito de família e a respeito de trabalho. Propriedade, família, vocação são as obrigações mais fundamentais da vida. Propriedade, família e vocação são as obrigações mais fundamentais da vida. Que nós seguimos isso como fundamento da nossa vida, da nossa caminhada. Se algo pode ser qualificado como uma exceção válida ao chamado, ao discipulado, seguir a Jesus, tá? E poder modificar esse chamado, poder modificar postergar, deixar para mais tarde, tá? Essas obrigações seriam que poderiam fazer isso no mundo de hoje. E naquela época também, propriedade, família e vocação. Aí reside o perigo e o engano. Por nenhum motivo, não importa quão digno seja, compensa a falha em aceitar o convite ao discipulado. O convite ao discipulado está acima de propriedade, de família, de vocação. Chamado ao discipulado está acima disso. Se alguém, no capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Interessante. Para nós podemos aprender. O entusiasmo ainda não é discipulado. Muitos se deixam levar pelas emoções do momento, sem medir as consequências. Os 3 candidatos ao discipulado têm deficiências que precisam corrigir para seguir aquele que está a caminho da cruz. Jesus está a caminho da cruz e chega para o discípulo, convite do discípulo, fala: segue-me. Jesus não vai desviar o seu caminho. Jesus continua firme com o propósito de ir para o caminho da cruz. E leva os seus discípulos também junto dele. O discipulado é seguir a Jesus para o caminho da cruz. Não é diferente. Aí Jesus vai me desviar, vai desviar o seu caminho para a minha situação, para o meu desejo, para aquilo que eu acho que é certo. Não, ele não desvia. Se você quer me seguir, eu estou indo para a cruz. Você vai comigo? Você vai comigo? Jesus não despreza nenhum deles. Não desprezou nenhum deles. Mas aponta para o que precisa ser superado para verdadeiramente ser um discípulo. Mas aqueles que rejeitam não são excluídos do amor de Deus. Jamais.
Quem está seguindo a Jesus precisa aprender isso. Quem se dispõe a seguir a Jesus precisa saber que é preciso fazer escolhas. Ninguém consegue se tornar discípulo de Jesus por vontade ou força própria. Porém, pode contar com a ajuda do Senhor, que transforma e prepara pela força do Espírito Santo. Aquilo que Deus chamou, Deus capacita, Deus prepara, Deus fortalece. Nesse caminho você não está sozinho. Jesus está à frente e você segue a Jesus. Você não vai à frente, você não vai do lado, você segue a Jesus. Você vai atrás. Esse é o discipulado. Muitos querem seguir na frente, né? Jesus é por aqui, Jesus. Vamos, tá? Muitos ficam do lado dando palpite. Não, faz assim, Jesus. Não, você segue. Você vai atrás. E quando você segue Jesus, ele está indo para a cruz. O discipulado é prioridade. O caminho com Cristo passa pela cruz. Ali onde pessoas ainda choram seus mortos, cabe-nos anunciar o reino de Deus, a nova vida que Cristo conquistou nesse caminho. Ali você vai encontrar muita gente chorando, tá? E nas situações, no tempo que nós vivemos, nós vemos as coisas que estão acontecendo e nós ficamos realmente... Senhor, o que nós podemos fazer? Nós somos tão limitados, tão pequenos, o que nós podemos fazer com todas essas situações que acontecem no mundo todo? Tá? E Jesus disse que no caminho da cruz, tá, nós vamos encontrar muitos que choram seus mortos. Nós vamos encontrar. E Jesus fala, cuide deles. Faça anunciar o reino de Deus na vida dessas pessoas. Em último lugar, seguir Jesus significa ser obediente a Ele. Significa viver em comunhão com Cristo e com as pessoas. Significa praticar a missão e colocar a fé em prática através do amor. Tá? E é isso que nós temos nesse texto que fala sobre o nosso preço para seguir a Jesus. Tem que fazer escolhas. Há um preço a pagar. Mas Jesus está à frente. Ou vamos sozinhos na nossa caminhada, ou seguimos a Jesus. Esse é o caminho do discipulado. E nós temos um texto que realmente fala, siga-me. Siga-me. Ouça esse chamado de Deus. O que você vai responder hoje? Tá? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós agradecemos por esse tempo da Tua Palavra que se esclarece a nós através do Teu Espírito Santo, Pai, que nos ensina. Abre o nosso entendimento, especialmente, Pai, os nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua voz nos chamando para segui-lo, Pai. Sabemos que na nossa vida nós temos dado muitas desculpas, temos retardado, Pai, a decisão de seguir a Cristo. Ou realmente, Pai, já há muito tempo esquecemos desse chamado que o Senhor tem para nós. Mas a Tua Palavra, Pai, nos reacende novamente esse chamado, essa voz que vem do alto e nos chama carinhosamente para segui-lo, Pai. Com amor, nos chama. E quando ouvimos essa voz e o recebemos, Pai, o Senhor realmente nos capacita, nos fortalece. Sabemos que dificuldades muitas temos pela frente,
Mas muitas vezes nós queremos enfrentar as nossas dificuldades com as nossas próprias forças, ó Pai. E realmente somos repreendidos por Jesus, ó Pai, porque esse não é o caminho do discipulado, Pai. Nós queremos, neste momento, pedir o Teu perdão, que mais uma vez, Pai, essa voz seja ouvida, a voz do Senhor ao nosso coração também. E possamos sinceramente, Pai, responder ao Teu chamado. Agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos levantar, vamos receber a bênção e vamos encerrar o culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje, essa semana e também para todo o sempre. Amém e amém, Senhor.